A história de Jamie Vardy não é um milagre. Sua jornada para se tornar profissional com 25 anos foi marcada por dúvidas, autodestruição e autossabotagem. Mesmo quando estava na 7ª divisão, as pessoas previam seu potencial para representar a Inglaterra, mas ele nunca acreditou nisso. Em vez disso, parece que ele persistiu em sabotar suas próprias chances. Desde ficar bêbado todos os dias, ser esfaqueado no rosto em uma briga de bar, acabar na prisão, ser colocado em prisão domiciliar com uma tornozeleira eletrônica e quase abandonar o futebol, Vardy passou por vários momentos difíceis. Como disse em sua autobiografia, Balotelli teria ficado orgulhoso de mim, mas na verdade, penso que até o bom e velho Mário teria ficado preocupado com ele. Mesmo depois de chegar ao Leicester, ele ainda estava chegando nos treinos fedendo a bebida. Ele estava afundado no fundo do poço por quase uma década antes de se corrigir. E quando o fez, bem, vou listar alguns de seus feitos. Em 2020, o Manchester City de Guardiola só permitiu que alguém fizesse um hat-trick contra eles em 3 ocasiões. Uma foi com Messi, as outras 2 ocasiões foram com ele, Jamie Vardy. Na verdade, a certa altura, ao longo de toda a história da Premier League, apenas Rooney e Alan Shearer marcaram mais gols contra os 6 maiores times do que ele. Ele alcançou a marca de 100 gols na Premier League mais rápido do que Ronaldo, Rooney e Drogba. Nos últimos 10 anos, nenhum jogador inglês ficou mais bem classificado na Bola de Ouro do que Jamie Vardy. E isso não é novidade. Desde as divisões inferiores até as mais altas, ele quebrava recordes por onde passava. E sabe o que o tornava tão especial? Bem, ele não foi feito em laboratório. Ele não era um garoto prodígio robótico que foi cuidadosamente selecionado em alguma academia de alta tecnologia. De certa forma, foi o fato de ele ter se perdido completamente que o tornou tão especial, tão resiliente, tão imprevisível. Mesmo quando criança ele era problemático, mas também se destacava em qualquer coisa relacionada a esportes. Ele literalmente deteve o recorde de arremesso de dardo mais longo e ele nem treinou para isso, só tentou um dia e quebrou o recorde. Vardy sempre soube de seu talento desde criança e sonhava em seguir os passos de David Hirst e trazer de volta os dias de glória do seu querido Sheffield Wednesday. Infelizmente, quando as coisas estavam indo bem, o clube teve que cortar custos e ele foi dispensado da academia. Mesmo com os dirigentes o encorajando a encontrar outro time e explicando que não era culpa dele, Vardy se culpou e perdeu a confiança, levando-o a desistir. Passaram-se 8 meses antes que ele decidisse colocar novamente as chuteiras. No entanto, parecia que ele tinha tanto medo de falhar que se recusou a tentar, evitando até mesmo procurar um clube adequado. Por influência de um amigo, ele acabou jogando por um time de futebol local, uma situação que ele descreveu como ridícula. Entrei no segundo tempo e em 30 segundos acertei o goleiro e todos ficaram tipo, o que aconteceu ali? No final da partida, eu havia marcado 2 gols. Quando saí, o treinador perguntou ao meu amigo, onde diabos você o encontrou? Na verdade, a história dessa partida chegou a ser publicada em um jornal local na época. A única razão pela qual você pode ter dificuldade em encontrar essa notícia é que Jamie estava usando a identidade de seu amigo. Mesmo assim, apesar de terminar a temporada com 50 gols e conquistar o campeonato local, para Vardy isso não tinha significado algum. Com 23 anos, ele dividia seu tempo entre quebrar a coluna, trabalhando em uma fábrica e jogar pelo poderoso Stocksbridge Park, na 8ª divisão do futebol inglês. Havia menos de 1000 pessoas nas arquibancadas e Vardy recebia 30 libras por partida. Essa rotina persistiu por 3 anos. Ele tentou frequentar a faculdade e até se alistar no exército, mas foi rejeitado em todos os lugares. Sua vida, eventualmente, tomou um rumo diferente. Após se envolver em uma briga de bar, ele acabou em prisão domiciliar com uma tornozeleira eletrônica. Às 18 horas de cada dia, ele precisava voltar para casa, caso contrário, a polícia o procuraria, e isso tornava os jogos fora de casa particularmente difíceis. O treinador precisava substituí-lo com 60 minutos de jogo para que ele pudesse chegar em casa a tempo. Era uma situação miserável
intolerável. Todas as noites, seu monitor de prisão domiciliar falhava e desligava sem motivo, perturbando seu sono repetidamente e o deixando paranoico. Foi quase uma forma de tortura, especialmente porque a briga pela qual Vardy foi condenado aconteceu enquanto ele protegia um amigo deficiente que estava sendo intimidado por dois estranhos. Agora, com 66 gols em 107 jogos, ele conseguiu levar seu time à promoção pela primeira vez. E isso chamou a atenção do Halifax Town, que concordou em pagar impressionantes 15 mil libras por sua contratação. Embora ambos estivessem na 7ª divisão, as condições eram muito melhores no Halifax. Convencido pela equipe do clube, ele deixou seu emprego. Apesar de receber apenas um salário mínimo, a oportunidade de treinar diariamente pela primeira vez fez maravilhas, resultando em 25 gols em 37 partidas na temporada seguinte e outra promoção, sendo eleito jogador do ano do campeonato. No meio disso tudo, o goleiro do time, amigo do agente de Theo Walcott, telefonou para ele e disse: "Você precisa ver esse jogador, ele é um lunático, mas está nos levando à vitória na liga. Talvez tenha sido o novo agente, ou talvez as pessoas estivessem finalmente percebendo seu potencial, mas em apenas um ano, Vardy já estava se transferindo para o Fleetwood Town, na 5ª divisão. Lá, ele finalmente começaria a ganhar mais dinheiro com o futebol do que jamais ganhou em um emprego convencional. Além disso, ele teria seu nome na parte de trás da camisa, algo que o impressionou muito na época, sendo até notícia nacional. A BBC publicou 5 frases curtas em seu site sob o título Fleetwood Town contrata o meio-campista do FC Halifax, Jamie Vardy. Eles erraram na posição de Jamie, mas isso significava muito para ele e para o seu valor, estabelecendo um recorde do clube de 150 mil libras. Como um dos seus novos companheiros de equipe disse: "No começo, nos perguntávamos por que gastar tanto dinheiro com um cara qualquer, mas depois de um jogo, entendemos o motivo." Da mesma forma, os olheiros também começaram a aparecer, se perguntando quem era esse cara aleatório marcando gols por diversão. Embora seu agente não estivesse convencido de que seu novo visual de moicano seria uma boa propaganda, não dava para negar. Foram 31 gols em 36 partidas, uma sequência de 29 jogos sem perder e 103 pontos no campeonato. O técnico até afirmou: "Sem Jamie, não teríamos chance de ganhar o campeonato." Além disso, ele continuou a marcar na FA Cup contra times de vários níveis superiores. De repente, o Southampton, West Ham, Fulham e Leicester estavam interessados em contratá-lo. No entanto, havia um problema. O Fleetwood já havia rejeitado uma oferta em janeiro e declarou que Jamie Vardy valia agora 1 milhão de libras, o jogador fora da liga mais valioso de todos os tempos. Mas agora, se você chegou até aqui, peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Sem mais enrolações, vamos continuar. Embora isso tenha assustado muitos clubes, o Leicester não recuou e o contratou, esperando o melhor. No entanto, as coisas não começaram bem. Embora Vardy tenha marcado alguns gols no primeiro mês e meio, ele passou a maior parte da temporada quase sem marcar, conseguindo apenas um gol em 19 partidas antes de ser praticamente dispensado do time, sem jogar as últimas 13 partidas da temporada. Ele ficou profundamente deprimido e, como mencionou em seu livro, "Minha maneira de lidar com isso era descontar minha frustração nos meus amigos." Antes mesmo do fim da temporada, ele já estava suplicando para seus agentes para ser emprestado de volta ao Fleetwood. Quando sua solicitação foi negada, ele chegou a considerar abandonar o futebol, fantasiando sobre mudar-se para Ibiza e se tornar um promotor de boate. Ele estava realmente fora de controle. Em certo momento, ele estava tendo dificuldades para se recuperar de uma lesão simples na coxa. Ninguém entendia por quê, então começaram a questionar seus hábitos diários e descobriram que ele estava bebendo até dormir todas as noites. É justo dizer que Jamie Vardy era alcoólatra. Na verdade, ele teve que chegar ao fundo do poço mais de uma vez antes de conseguir se reerguer. Com sua noiva grávida do seu segundo filho, Vardy saiu para uma farra de fim de semana e ficou desaparecido por dias. Quando ela finalmente o encontrou, ele estava desmaiado em um bar. Embora sua expressão de decepção fosse evidente, foram as palavras que ela disse
parece que mudaram tudo. Não vou trazer uma criança para o seu mundo maluco. As pessoas dariam qualquer coisa para estar no seu lugar. Você precisa fazer algo da sua vida, comigo ou sem mim, mas não jogue tudo fora. No ano seguinte, Vardy trocou sua vodka por uma dieta de dia de jogo composta por 3 latas de Red Bull, um expresso duplo e uma omelete de queijo e presunto. Embora não fosse a opção mais saudável, permitiu que ele corresse como um maluco durante todo o jogo. Finalmente as coisas começaram a melhorar. Por volta de dezembro, após um bom início, o Leicester de repente caiu para o 3º lugar depois de 3 partidas sem vencer. Eles precisavam de todos para garantir o 1º lugar, mas ninguém esperava que Jamie Vardy o salvasse repetidamente, marcando 10 gols, 8 dos quais foram decisivos para a vitória. Liderando-os em uma série de 21 jogos sem perder, conquistando o título e sendo eleito o jogador da temporada do clube, Jamie Vardy, com 27 anos, finalmente chegou à Premier League. Sua primeira temporada foi incrível. Em seu primeiro jogo na Premier League, o Leicester estava perdendo por 2-0 para o United. Embora já tivesse assistido ao primeiro gol, Vardy não apenas ganhou 2 pênaltis, mas também marcou um gol e ajudou no outro, levando o placar para 5-3. Di Maria, Rooney, Falcão e Van Persie estavam todos em campo, e de alguma forma um jogador que apenas 3 anos antes estava na 7ª divisão conseguiu contribuir com mais gols do que os 4 juntos. Foi a primeira vez na história da Premier League que o United perdeu uma vantagem de 2 gols. Nesse ponto, Vardy pensou, o que poderia dar errado? E então, o Leicester passou 13 partidas sem vencer, e ele próprio ficou 6 meses sem marcar. Em abril, ainda estavam na última posição da tabela. Nenhum clube jamais havia passado tanto tempo na última posição e sobrevivido. Até que Vardy teve algo a dizer. Faltando 4 minutos para o final da partida contra o West Ham, ele deu a assistência para o gol da vitória nos acréscimos. Na partida seguinte, marcou o gol da vitória e depois o único gol contra o Burnley. No final de abril, Vardy não era apenas o jogador do mês da liga, mas o Leicester já estava fora da zona de rebaixamento. Apenas 2 semanas após o término da temporada, Vardy estreou-se pela seleção nacional devido a uma crise de lesões. De fato, como o Daily Mirror escreveu, embora seja uma história interessante, é improvável que isso se transforme em uma carreira internacional. Mais uma vez, Vardy sentiu o mesmo, chegando ao ponto de pedir ao seu agente que fingisse uma lesão, pois não via sentido em perder as férias para se juntar à seleção se nunca mais fosse convocado. No entanto, seus amigos e familiares quase o forçaram a ir, e quando ele voltou, era um homem mudado. Vardy nunca desejou tanto algo em sua vida quanto ser convocado de volta para aquele time. Como ele mesmo disse, depois de conviver com os melhores jogadores do país, você não quer desistir. Honestamente, acredito que aquela semana foi o ponto de virada para ele. Se ele já era bom antes, agora parecia estar em um estado de espírito completamente diferente. Sua motivação estava em outro patamar. Após 17 partidas na temporada do campeonato, ele contribuiu com um gol em todas, exceto uma. E bem no meio dessa onda, algo ainda mais impressionante aconteceu. 11 partidas consecutivas marcando a mais longa sequência de gols da história da Premier League. E para tornar tudo ainda mais chocante, além da derrota para o Arsenal e uma derrota por 3-0 em Newcastle, o Leicester venceu ou empatou todas as outras partidas por apenas um gol de diferença. Dizer que Jamie Vardy não fez a diferença seria subestimar o quanto ele os levou ao topo. Suas contribuições de gols conquistaram 26 pontos para sua equipe em apenas 3 meses e meio. Se esses pontos fossem retirados, em vez de estarem no topo da liga, estariam empatados em penúltimo lugar. O Leicester era imparável. Mesmo que no início da temporada as casas de apostas afirmassem que tinham chances de 5.000 para 1 de vencer o campeonato, faltando 11 partidas, eles ainda estavam na liderança. A questão que permeava a mente de todos era: quem poderá detê-los? Foi quando Harry Kane teve a brilhante ideia de se proclamar como o homem certo para o trabalho, postando uma foto de leões famintos de sangue no Twitter, afirmando que seu amado Tottenham, de alguma forma, iria frustrar os planos do Leicester. No entanto, mais uma vez, Vardy estava lá para garantir que isso não acontecesse. Mesmo suspenso por 2 jogos, o que quase o levou à loucura, o time permaneceu unido e 2 semanas depois, todos estavam reunidos na casa de Vardy, com centenas de fãs do lado de fora, assistindo o Chelsea eliminar
qualquer chance que o Tottenham tinha. No momento em que soou o apito final, Jamie postou uma foto de Mufasa no Twitter para lembrar a Kane quem estava rindo por último. Jamie Vardy se tornou campeão da Premier League e foi nomeado o jogador da temporada, e ainda por cima, ele foi convocado para a Euro 2016. No final daquele ano memorável, Vardy ocupava o 8º lugar na Bola de Ouro, superando Ibrahimovic, Lewandowski, Sérgio Agüero e até Benzema, e suas conquistas não pararam por aí. No ano seguinte, ele marcou o gol da temporada e se juntou à Inglaterra para a Copa do Mundo de 2018. Em 2020, finalmente compensou talvez o maior arrependimento de sua carreira. Se em sua temporada memorável de 2016, ele ficou a um gol da chuteira de ouro, muito graças à sua suspensão de 2 partidas, ele compensou isso ao derrotar Didier Drogba e se tornar o jogador mais velho de todos os tempos a receber o prêmio. Ele ficou a 7 gols fora do clube da Premier League 100, que ele alcançou na temporada seguinte, tornando-se ainda mais impressionante ao somar mais uma conquista, sendo o primeiro jogador a marcar 100 gols na Premier League depois dos 30 anos. Embora o Leicester tenha caído para a 2ª divisão, o mais triste em sua carreira é que ele nunca teve uma chance adequada com a Inglaterra. Ele só jogou os 90 minutos pela seleção nacional em 6 ocasiões diferentes, e ainda conseguiu marcar 7 vezes, incluindo gols contra a Alemanha, Espanha, Itália e Holanda, todos eles sendo gols decisivos.